Filipenses 3, de 10 a 14, diz assim: Paulo dizendo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua voz, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso na Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Eu quero que oremos agora, pedindo inclusive a iluminação e a unção do Espírito para a exposição da palavra. Mas nós vamos orar também, queridos, que esse mês é um mês muito importante na vida da nossa congregação de São José de Almeida. Estaremos recebendo nesse mês uma equipe de jovens, pescadores jovens, que vão estar envolvidos durante todo o mês, rodando por aquela região ali, pregando o Evangelho, proclamando e realizando trabalho durante toda a semana lá. Então, gostaria que orasse nesse sentido. E eu vou pedir para o Cláudio para vir à frente nesse momento, ele que tem inclusive dado suporte lá em São José de Almeida, ele vai estar orando nesse sentido, pedindo o cuidado do Senhor agora na exposição da palavra e pedindo também por este trabalho missionário evangelístico lá em São José de Almeida. Oremos. Meu Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor, neste momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações através do irmão Geraldo agora, nesta noite. Ilumina as nossas mentes, de nós, meu Deus, que nós possamos aprender a tua palavra pregada aqui nesta noite, Senhor. Pedimos também, meu Pai, em favor daquele trabalho que vai ser realizado lá em São José de Almeida. Pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver envolvida naquele trabalho possa estar tomado pelo Teu Espírito, Senhor, de forma que aqueles que eles confrontarem, aqueles que eles encontrarem pelo caminho, possam perceber a presença do Senhor na vida de cada pessoa ali enviada, e que a Tua palavra possa ser pregada, que a Tua palavra possa ser ensinada, e que muitos possam render aos Teus pés. Nós estaremos, meu Deus, trabalhando ali em prol daquela congregação, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe em todas as áreas. A pessoa também, o dirigente ali, o irmão de Assis, Senhor, cuide dele, da sua família, dando suporte, dando saúde, para que eles possam servir o Senhor melhor, fazer um trabalho excelente ali, Senhor. Abençoe também essa igreja aqui de São Benedito, que é a igreja mãe, que todos possam dar o suporte também àquele trabalho ali, Senhor, de forma que o Evangelho do Senhor seja pregado e que o ite que o Teu Filho Jesus nos mandou fazer possa acontecer nesse mês lá em São José de Almeida e possa acontecer aqui também nessa igreja. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem desta noite é o seguinte: como vencer as intempéries do ano novo. Eu quero começar com uma frase que eu postei no Facebook essa semana. O Facebook deu uns recursos lá, e eles estudam um pouquinho a sua vida, né? E aí diz assim: toque na foto e veja a sua frase única para esse ano. De vez em quando eu toco lá e eu vejo que não bate muito bem, eu não divulgo não. Mas essa semana eu toquei lá, toque na foto e vejo sua frase única para esse ano. E a frase foi a seguinte: a minha fé é como raiz de árvore silenciosa. A minha fé é como raiz de árvore, silenciosa, mas poderosa. É o que me mantém firme, mesmo nas piores tempestades. Olha que coisa linda. De vez em quando aparece coisa boa na mídia social, né? A minha fé é como raiz de árvore. A árvore é profunda, silenciosa, você
não houve nenhum barulho, as árvores quando venta, só o barulho, mas a raiz está lá, segurando tudo aquilo. Silenciosa, mas poderosa, é o que o homem firme, mesmo nas piores tempestades. Que assim seja, meus queridos, a sua fé. Também, nesse novo ano e por todos os anos de nossas vidas, das décadas que Deus nos der. Esse texto que nós lemos, no ano do cinquentenário da igreja, eu usei muito esse texto. E uma das coisas que me impressiona na palavra de Deus, me impressiona mesmo, é quando você pega a palavra para poder manusear, Deus sempre te dá coisas novas naquela palavra, no mesmo texto, sempre dá coisas novas. Eu queria ter dito isso aqui semana passada, mas acabou que no final eu esqueci de dizer. Eu estava pensando, no que semana passada, por exemplo, pela manhã, eu preguei sobre o mesmo texto que o pastor Abel pregou à noite. Mesmo texto. O foco diferente, mas a essência era a mesma. Foco diferente, mas a essência, uma palavra não houve contradição com a outra. Mas na verdade, são palavras que Deus nos dá com focos diferentes e com a mesma, com o mesmo conteúdo, naturalmente, que não se contradiz, porque a palavra de Deus em si, quando ela é exposta com fidelidade, ela não se contradiz. E nós falamos sobre esse texto várias vezes no cinquentenário da igreja, a partir do seguinte tema: é tempo de despertar. Aliás, não tem que despertar agora, é tempo de avançar. Os artigos aí, especialmente no verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo, esquecendo das coisas para trás, fique avançando que estão diante de mim. Verso 13: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora eu pego esse texto desta noite para falarmos sobre como vencer as intempéries do ano novo. Essa é uma palavrinha que eu uso há muitos anos. Essa ideia nos ajuda a vencer as intempéries, as lutas, as aflições. Intempéries são fenômenos meteorológicos extremos que podem causar danos à propriedade, que podem interromper atividades, em alguns casos colocar vidas em risco. Isso são intempéries do ponto de vista da natureza. Elas são manifestações da força da natureza e podem variar desde tempestade de chuva, ventos, chuva e vento, até eventos mais intensos, como tornados, furacões, granizadas. Esses são intempéries. Tempestades, intempéries, chuva de granizo, intempéries, que pode trazer, de certa forma, algum tipo de estragos. Mas aí, pegando essa palavra emprestada, assim como a natureza nos apresenta fenômenos climáticos extremos, a vida também nos coloca à prova. Nos coloca à prova com intempéries que podem abalar nossos alicerces e tentar nossa resiliência, ou até mesmo a nossa resistência. Essas tempestades emocionais, desafios inesperados e perdas podem nos fazer questionar nossa força e nosso propósito. Daí o tema que nós propomos, não é? Como vencer as intempéries do ano novo, levando em conta que as intempéries podem nos abalar fisicamente, podem nos abalar emocionalmente, podem nos deixar para baixo em uma série de situações. As intempéries podem ser classificadas por condições desfavoráveis, circunstâncias infelizes, momento desfavorável. Etimologicamente, ou pensando na raiz da palavra, intempérie deriva do latim temperis, com o sentido de tempo ruim e mau tempo. Às vezes em nossas vidas a gente enfrenta tempos ruins e mau tempo também. Em sentido figurado, as intempéries da vida são momentos de dificuldades
As adversidades e as provações que enfrentamos ao longo da nossa jornada, elas podem se manifestar de diversas formas. Diversas formas. Uma das formas que as intempéries se manifestam na vida de cada um de nós são através das perdas. Desde a coisa mais brusca ou as mais simples. Por exemplo, a partida de um ente querido é uma intempérie que a gente enfrenta e nos abala emocionalmente. O fim de um relacionamento também são intempéries que abalam. A perda do emprego, intempéries que abalam as nossas vidas. É interessante que ao falar sobre intempéries, como vencer as intempéries do ano novo, essa mensagem já tinha sido preparada, quinta e sexta-feira, bem cedinho, preparada para eu trazer aqui. Então essa ilustração não seria do momento, mas ela aconteceu. Aí eu saio na sexta-feira bem cedo, para poder para uma atividade. Chego no cruzamento e o carro que eu comprei há pouco mais de 15 dias batia. Mas eu fiquei para baixo naquele dia. Meu Deus, tem seguro vai cumprir, tudo direitinho, o tanto de terceiro, o tanto nosso, tem o prejuízo naturalmente da franquia. Mas aquilo me deixou arrasado. Gente, carro novo, tem menos de 15 dias, menos de 30 dias eu comprei ele nessa situação, condenando o dia no meu momento com Deus, falando com o Senhor, e aí um pouco abalado por aquilo que aconteceu, embora damos graças a Deus que não houve nenhum dano físico, a minha integridade, nem Giovana, que estávamos juntos. Deus falou comigo no meu momento devocional de manhã, falou: olha, fica assim não, sabe por quê? Quantas pessoas queriam ter esse carro ainda tem batido? Quantas pessoas queriam ter ainda batido? Eu não falei com ninguém, fiquei quietinho, inclusive hoje de manhã, eu vim com ele agora, eu não vim com ele não, porque está sem farol, que bateu. Eu vim com ele e encostei mais em cima para ninguém ver. Mas depois de volta eu vi, outro dia ia me perguntar. Olha, eu vou te explicar, mas eu vi. Porque você não quer, você no momento não tem esse contexto. Mas veja bem, intempéries, perdas, são intempéries da vida. Não havia essa ilustração aqui. E eu queria até que a ilustração não precisasse dela. Mas ela aconteceu. Então, é importante entender que a gente enfrenta intempéries na vida. Mas nós podemos vencê-los. Podemos vencê-los. As intempéries podem vir também por doenças, problemas de saúde, próprios ou de pessoas próximas. A intempérie também pode vir por fracassos. Não alcançar objetivos, projetos que não deu certo, que não consegue ser alcançado. Então, vem as intempéries, você se sente, de certa forma, para baixo, porque não conseguiu realizar a situação. As intempéries podem vir por desilusões também, sentir-se traído ou desamparado com alguém ou algo. As intempéries podem vir por mudanças também, adaptação a novas situações, sair da zona de conforto. Muitas vezes ela provoca uma certa intempérie, mas há momentos que eu e você precisamos sair da zona de conforto. E daí nós pensamos nas intempéries, ou como vencer as intempéries do ano novo. Filipenses capítulo 3, 10 a 14, nos apresenta um Paulo fervoroso, em constante busca, e uma meta elevada, não obstante as intempéries que ele vivia. Ele vivia intempéries. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. No meio das intempéries, ele estava para cima. Ele escreve uma carta para consolar os filipenses pelo fato dos filipenses estarem entristecidos por causa da sua prisão. E ele consola. O apóstolo, apesar de suas muitas realizações de conhecimentos, não se acomoda em seus sucessos passados.
Ao contrário, ele mantém um olhar fixo em Cristo e no prêmio celestial que o aguarda. Esse é o foco do apóstolo Paulo. Paulo não se apega às suas conquistas anteriores. Era um dos caras mais grandes, desculpa a expressão cara, na linguagem jocosa aqui, uma das pessoas mais bem preparadas do seu tempo, não é? E não se apega a isso. Ou seja, na religião judaica em que ele pertencia, ele tinha uma ascensão muito grande, ou em sua experiência como apóstolo também, que fez com que ele tivesse, na verdade, revelações extraordinárias de Deus, a ponto de ele dizer assim: olha, eu recebi um espinho na carne para que eu pudesse entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque ele menciona lá que foi arrebatado até o terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12. Então ele faz essa menção, mas ele não se apegava a isso. Ao contrário, ele mantém um olhar fixo em Cristo. Ele reconhece que tudo isso, comparado com o conhecimento de Cristo, comparado com a mensagem cristã, é lixo. Ele diz assim: eu considero como esterco ou como lixo. O apóstolo mantém seus olhos fixos no futuro, no prêmio celestial. Ele avança, como diz o texto, para a questão diante dele, adiante. Não para aquilo do agora, mas para aquilo que está diante. Buscando cada vez mais a semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo era maravilhosamente guiado por Deus. E como era? Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em toda a Bíblia. Eu falo do cristão, o temente a Deus, o servo, tem tantos outros. Um dos mais dinâmicos era Paulo. Eu falo cristão pelo Velho Testamento, tem muitas figuras de tementes a Deus, e foram pessoas que trazem muitas lições para a nossa vida. Mas um cristão, a palavra seguidor de Cristo, servo de Cristo cristão, é uma palavra do Novo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento, pode ser que seja um dos cristãos mais dinâmicos que nós temos aqui. Mas pessoas bem-sucedidas, meus amados, desta noite, não nascem feitas. Elas precisam tornar-se. Paulo não se tornou o homem que era por mero acidente. Não. E eu quero dizer aqui, queridos, que pelo menos 3 palavras que eu encontro aqui no corpo desse texto, eu encontro aqui na expressão desse texto, na colocação desse texto, 3 palavras que caracterizam a vida de Paulo, e essas primeiras palavras nos ajudarão a descobrir como vencer as intempéries do ano novo. Como vencer as lutas do ano novo? As 3 palavras que eu vou compartilhar são propósito, atitude e motivação. Elas são palavras que descrevem os escritos de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Quando eu falo sobre intempéries do ano novo, a gente tem que estar atento às circunstâncias, estar atento à situação. E veja bem, se nós formos olhar aí pela mídia, nós vamos descobrir que os prognósticos para o ano 2025 não são bons. Os prognósticos, por exemplo, na área econômica para esse ano não é bom. O próprio Congresso, o próprio mundo político está mostrando aí que há prognósticos difíceis para esse ano. Não é? Os investidores, aquelas pessoas que estão antenadas a isso, que são empreendedores, eles estão preocupados em se tornar um pouco mais conservadores esse ano. Então, quer dizer, há prognósticos de intempéries, prognósticos de lutas nessa área econômica, especialmente falando. Alguns dizem que ainda é reflexo da pandemia que foi gastando exacerbadamente. Outros já dizem que na verdade é desmando do governo, e assim por diante. Eu não vou entrar no mérito aqui, que não é esse o foco, né? Mas o que acontece é que nós enfrentamos intempéries, estamos sujeitos a enfrentar, e
temos de nos preparar para isso. Então, nessas 3 palavras, uma primeira palavra, propósito. Quando nos ensina o texto, Paulo tinha um propósito. Paulo tinha um propósito. Quer ele estivesse remendando tendas, e ele assim o fazia, quer ele estivesse escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada, e ele assim fazia, ou pregando a uma multidão numa praça, ele era dirigido por um só propósito: conhecer a pessoa. Esse é o propósito de Paulo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, seja em quem quer que for, e nesse caso preso em Roma, o meu propósito é conhecer a Cristo. Ele diz isso no versículo 10, veja bem lá: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, na verdade, tinha um propósito. Nós não conseguimos viver nesse mundo sem propósito. Aliás, um dos escritores, Bergson, desse tempo, que escreveu muito sobre o propósito do Glória, e ele menciona que ninguém nasce fora do propósito da vontade de Deus. Ninguém. A pessoa nasceu, mas foi um acidente, coisa nenhuma. Se foi gerada porque Deus assim o quis e ele tem propósito para isso. Mas eu não esperava, foi um erro nosso, nós duvidamos. Não. Se veio é para poder receber com amor, com carinho e ministrar nessa vida, porque é do propósito de Deus que aquela pessoa venha ao mundo. O propósito de Deus para a sua vida é, na verdade, que você tenha um foco independente das circunstâncias, de conhecer a Cristo, de experimentar mais o Senhor, de fazer a vontade de Deus, de santificar mais sua vida, de estar mais na dependência do Senhor, de não brincar de ser crente, mas ser crente genuíno e verdadeiro. Esse é o propósito de Deus, meus amados. Mas uma outra palavra que escreve aqui também, do apóstolo Paulo, o apóstolo, o homem de atitude. O homem de atitude. As atitudes são extremamente importantes, porque atitudes determinam ações. Aliás, eu vou falar, oração é orar e agir. Orar e agir. Atitude determina ação. Você tem de agir. O contexto de Filipenses 3 aqui expressa alguma coisa na atitude de fé do apóstolo Paulo. Atitude de fé. Observe algumas frases poderosas e inspiradoras que encontramos nessa passagem. Nós ouvimos no verso 10 que eu possa ganhar a Cristo, aliás, no versículo 8, que eu possa ganhar a Cristo. Eu possa viver as fibras de Cristo em minha vida. Verso 10, que eu possa conhecê-lo, que eu esteja conhecendo cada dia mais. Verso 12, prossigo para alcançar. Verso 13, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando o que estão diante de mim. E o verso 14, prossigo para o alvo. Veja bem, essas expressões aqui que ele menciona. Será que você pode sentir a vibração desse agressivo servo de Deus, neste texto, nas atitudes dele? Interessante que uma das menções que ele se esquecendo das coisas para trás dele. O ano passado não volta mais. Eu tenho que focar nesse novo ano. O que passou, passou. Não volta mais. Meu foco agora está no ano novo. Mas você pode perguntar, e as pessoas às vezes perguntam, e vocês que nos ouvem aí na transmissão: como é possível, diante das lutas, diante das aflições, intempéries da vida, ter uma atitude de fé? Como é possível? Como pode alguém ser tão otimista diante dos prognósticos negativos? Eu confesso, querido,
E quando olho para dentro do meu próprio coração, nós seres humanos ficamos desencorajados. Olhando para a nossa limitação, para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade, buscando nossos sombrios, ficamos desencorajados. Quando olho para o nosso mundo confuso, perverso, terrível, sentimos-nos oprimidos. É verdade. Mas a Bíblia nos ensina que toda boa dádiva e todo bom e dom perfeito vem do alto. Está em Tiago 17. O conceito dessas escrituras é olhando para Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. Olhando para Cristo. Focando verdadeiramente em Cristo. Quando Paulo estava numa prisão em Roma, esperando a morte, ele escreveu entusiasticamente as palavras que encontramos em Filipenses 4:4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Será que a sua luta é maior do que Paulo, que estava encarcerado em Roma? Ele não podia alegrar-se no Senhor. Lá no capítulo 4, verso 11 de Filipenses, ele diz assim: porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A atitude dele não é a atitude de colocar para baixo, não. A atitude dele é o seguinte: olha, o tempo está ruim, eu deixo você sentar no meu cantinho, esperar e ficar vendo a banda passar. A atitude de Paulo não era essa, não, meus queridos. Ele olhava para cima, ele erguia a cabeça. Ele fazia como Jó: ainda que o Senhor me mate, nele eu ponho a minha esperança. Amém. Essa era a atitude de Paulo. A atitude dela não era ficar, recuar, não. Não podemos recuar, temos que avançar. Essa, inclusive, é uma palavra do nosso ex-diretor executivo das Missões Nacionais. Não podemos recuar, temos que avançar. Se tornamos dobro. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado nesse sentido. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E passou, passou. Eu foco agora no presente e no futuro. Eu não posso fazer nada em relação ao meu passado, mas em relação ao presente e ao futuro eu posso. Precisamos, queridos, de capacidade para esquecer algumas coisas. Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã, simplesmente porque nunca aprenderam como esquecer. Nunca aprenderam como esquecer. Na vida de modo geral, nas circunstâncias de modo geral, nunca aprenderam. Aliás, tem umas chargezinhas aí na rede social, e às vezes brinca muito com isso, né? Diz que mulher tem uma mente privilegiada que não esquece as coisas de jeito nenhum. Aliás, chegou um momento tão bom naquele momento, ela lembra do negócio que aconteceu há 5 anos atrás. Mas você fez isso comigo há 5 anos atrás. Fez isso comigo. Então, às vezes, alguém menciona isso. Então, a ideia, na verdade, é a capacidade de esquecer muitas coisas. E muitas, às vezes, não são felizes. Muitos não conseguem ter cabeça erguida. Muitos não conseguem ter propósito. Muitos não conseguem ter atitude, porque não são capazes de esquecer. Fica vivendo as agruras do passado, as situações difíceis do passado, que passou, passou. Nova vida, novo foco, nova atitude, até mesmo para poder fazer diferente, porque o passado nos ensina a corrigir aquilo que fizemos errado, poder fazer diferente. Mas é melhor não ter presente. Sim, meus amados. Vamos esquecer algumas coisas. Vamos esquecer o nosso pecado, passado, confessado e abandonado. O que eu estou dizendo com isso? Que às vezes há pessoas que Deus já lhe perdoou, mas ele mesmo não lhes perdoou, se perdoou. Deus já perdoou pelo pecado, Deus já perdoou pela falha, mas ele mesmo nunca se perdoou, e para isso fica lembrando
de lá. Se o seu pecado, ele é passado, ele já foi confessado ao Senhor, Deus já te perdoou e está abandonado, e eu declaro, você está perdoado em nome de Jesus. Amém. Porque Ele me perdoa. Podemos ver em cima disso, não, às vezes o pecado passado trouxe até algumas consequências, azar das consequências, agora é para frente. Agora é para frente. Precisamos também esquecer nossas falhas do passado, a gente falha, a gente é ser humano. Precisamos esquecer nossas tristezas passadas. Houve tristeza, houve angústia, houve intempéries, houve lutas, mas ficou para trás. Precisamos esquecer das ofensas sofridas. Alguém te machucou, alguém me machucou, alguém fez isso. O problema é dele. Mas eu vou me esquecer disso, não vou me deixar machucar por causa disso. Aliás, eu já disse aqui, e mais uma vez, que há pessoas que não merecem, você tem nem raiva delas, porque faz muito mais mal para você do que para elas. Então precisamos esquecer tudo isso. Não esquecer as mágoas, os sentimentos. Esquecer, esquecer e esquecer. Esquecer, esquecer e esquecer. Essa deve ser a nossa atitude vibrante aqui de Paulo nesse texto. Então Paulo tinha um propósito, o apóstolo nome de atitude, e eu fecho dizendo assim, a motivação de Paulo o fazia prosseguir. A motivação de Paulo o fazia prosseguir. Versículo 14 nós temos, prossigo para o alvo. Eu prossigo. E passou. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Observe a expressão prossigo aqui no texto. Isso mostra que a vida cristã não é um piquenique, meus amados. Ela requer disciplina e determinação. A expressão prossigo é cheia de energia, é cheia de vibração. O quadro aqui é de um corredor, mais uma vez, forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento para o alvo. A vida cristã envolve ação, envolve obras, envolve atitude, envolve, na verdade, motivação para prosseguir. Novo ano é ano de motivação, mas não é motivação para você perder no mês seguinte, não. É motivação para você ter no ano todo. Motivação, queridos. É verdade que nós somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. 2 Efésios 2:10. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como o corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Não alcançará de forma alguma sucesso se não for determinado. Mas aqui no texto, qual é a motivação de Paulo? Ela é encontrada em Filipenses 3,14. A expressão aqui, soberana vocação, refere-se ao dia quando os crentes serão arrebatados para estar com Cristo. O contexto de Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento futuro. Paulo viveu nesse foco. Em Filipenses 3, 20 e 21, ele acrescenta o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, distribuirá também a si todas as coisas. Paulo ansiava pela vinda de Salvador. Esta era uma das motivações da sua vida. Ele vivia literalmente no brilho e excitamento causado pela esperança do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu propósito, a minha atitude e a minha motivação, o seu propósito, a sua atitude e a sua motivação é viver aqui de forma tão intensa,
tão extraordinária, tão eficaz, que você aguarda a vida do Salvador. E eu ofereço assim: você quer que Jesus volte? Você quer que Jesus volte? Se você quer que Jesus volte, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Virá muita gente que ouviu em Cristo. Eu e você precisamos ter o propósito de pregar o evangelho aqui nesta região e contribuir para que a obra missionária também avance aqui em Minas, no Brasil e no mundo. Eu e você precisamos ter atitude de compartilhar a fé cristã com pessoas que precisam ouvir esse evangelho. Eu e você precisamos ser motivados. Meus queridos, eu falei um dia desse aqui sobre a questão, não sobre motivação, eu falei sobre o campo de futebol, né? O campo de futebol, 11 jogadores estão jogando, os outros todos estão ali, a multidão criticando. Mencionei isso. Mas eu fico pensando na motivação que as pessoas têm no campo de futebol. A motivação, a vibração, o propósito e a atitude que eles têm ali em relação àqueles jogadores que estão em campo. E a minha pergunta é: qual é o seu propósito, a sua atitude e a sua motivação em relação à obra do Senhor? Qual é o seu amor pela obra do Senhor? Qual é o seu propósito por estar aqui como igreja do Senhor? Você quer conhecer mais de Cristo? Você quer evidenciar mais de Cristo em sua vida? Você quer ter atitude? Atitude de não fazer com que o passado dirija o seu futuro, mas com que, na verdade, você possa viver determinado a viver uma vida debaixo da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Você quer ser uma pessoa motivada? Motivação correta. Eu não tenho nada contra quando lá nas igrejas dos nossos irmãos pentecostais ele ouve uma palavra: aleluia, glória a Deus, seja engrandecido o nome do Senhor, porque isso é motivação. Nada contra isso, não. Eu acho que isso até os motivos nos ajuda. Então é preciso, não na verdade glorificar quem está à frente, mas ao Deus Todo-Poderoso que deu a palavra para nossas vidas. Alguns dão um jargão: fala Deus, uns jargão ainda. Nós precisamos ter mais motivação. Paulo era fiel e verdadeiro ao seu propósito, para que você tenha um ano novo, vitorioso, apesar das intempéries. Desde encorajado a desenvolver um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial. Filipenses 3, de 10 a 14 nos convida a uma vida de propósito e significado, uma vida dedicada à busca da santidade. Ao seguir o exemplo de Paulo, podemos experimentar a alegria de uma vida transformada por Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. Queridos, eu quero orar. Eu quero orar nesse momento. Orar pela minha vida, para que Deus me faça ter propósito, atitude e motivação. Motivação. Algumas coisas nos incomodam, nos inquiectam. Quando a gente ama algo do Senhor e não vê as coisas acontecendo. Mas quando você ama algo do Senhor e você é parte disso, você se envolve nisso. O meu propósito em tudo que eu estiver fazendo, Paulo podia estar fazendo dentro ou qualquer outra coisa. O seu propósito é no seu ambiente de trabalho, onde você está lá, naturalmente é conhecer a Cristo e fazer com que outros conheçam a Cristo. A sua atitude no seu ambiente de trabalho é dar testemunho ali, para que pessoas também alcancem o Evangelho.
motivação é vibrar pela obra do Senhor e procurar fazer a obra do Senhor. A sua motivação é fazer as coisas acontecerem na igreja do Senhor. Queridos, eu amo essa igreja. Essa igreja me ensinou muita coisa no decorrer de 42 anos que fui batizado aqui. Vai para 43 desse ano. E depois saí enviado por essa igreja para poder fazer a obra do Senhor em vários lugares. E voltei há 7 anos atrás. Eu amo essa igreja. Tenho um amor muito grande por essa obra, por essa igreja, por esse povo. Tenho um amor muito grande pelas minhas ovelhas. Tenho um amor muito grande. E por isso me motiva. Às vezes a gente se sente incomodado, mas isso me motiva. E eu quero motivar você a ter um propósito de amor pela igreja e fazer o melhor pela igreja, a ter uma atitude de amor pela igreja, pelo Senhor da igreja e pela igreja, e fazer o melhor, a ter também uma motivação celestial quando você está lá na redondeza e fala: a nossa igreja é uma bênção. Nós chegamos lá, nós ouvimos uma boa palavra. Nós chegamos lá, nós temos comunhão uns com os outros. Você vê como é que é maravilhosa a comunhão. Nós estamos em crescimento, como todos estamos, crescimento do conhecimento de Deus. Mas a minha igreja é uma bênção. Você precisa estar, na verdade, promovendo uma imagem positiva da igreja. E quando você diz que a sua igreja é uma bênção, você esteja vivendo lá como autêntico representante da sua igreja. Fique de pé. Vamos orar nesse momento. Você quer vencer as intempéries deste novo ano? Você quer caminhar este ano com um propósito, uma atitude de motivação? Vem aqui na frente orar comigo. Vamos orar juntos aqui. Eu quero isso. Eu estou aqui também, nesse propósito. Você quer fazer isso? Pode vir. Nós vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus para que possamos caminhar nesse novo ano. Apesar das intempéries, das lutas que podemos enfrentar, seja ela na família, seja ela na sociedade, seja ela na vida profissional, ou qualquer que seja, eu quero ter um propósito celestial. Eu quero estar, na verdade, tomando atitude diante de Deus, e eu quero ter motivação também dos altos céus. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor o teu povo que aqui à frente está nesta hora, Pai. E nós nos apresentamos diante do Senhor porque eles estão aqui publicamente declarando que querem viver debaixo do propósito da vontade do Senhor. Que querem, ó Deus, pedindo de atitudes que glorifiquem o teu nome. E querem, ó Pai querido, ter motivação que engrandeça o nome do Senhor. Portanto, Pai bendito, eu apresento diante do Senhor cada um aqui nesse momento. E te peço que o Senhor, bendito Deus, esteja ministrando nessas vidas, para que, ó Pai bendito, se houver alguma intempérie, alguma luta na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, no nosso Brasil, que, ó Pai querido, não seja afastado da mente, do coração do teu filho e da tua filha, o desejo, Pai bendito, de estar dentro do propósito da vontade do Senhor, de estar dentro de atitudes que glorificam o Senhor e motivação celestial. Pai, em nome de Jesus, portanto, dê força, dê vigor, dê a direção ao teu filho e à tua filha aqui, para que, ainda que diante de intempéries, continue firme, vibrando, defendendo a obra santa do Senhor, motivado pela obra da Santa do Senhor e defendendo-me de Deus a igreja do Senhor, que o teu servo e a tua serva que nós servimos. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Quero sentar, queridos. Convidamos os irmãos para o conjunto e desejamos a cada um de vocês uma semana
abençoada. Uma semana vibrante,